Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor. Muito obrigado por esse tempo de oração que tivemos também. Louvado seja o Teu nome pela oportunidade de falarmos contigo e termos esse momento de oração, louvor e agora de pregação de mensagem. Fala ao nosso coração, que estejamos prontos a ouvir a Tua voz, sentir que o Senhor está bem próximo de nós para poder nos abençoar de uma maneira muito especial. Pai, a igreja se reúne nesse momento para Te glorificar. A igreja está aqui, pronto, Senhor, pronta para glorificar o Teu nome. Por isso, Senhor, fala com a gente, fala com cada um de nós, para que possamos ter a Tua presença neste momento na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, paz esteja com todos. Amém. Ainda em pé, por favor, você que trouxe a palavra de Deus ou que está no telão. Deus abençoe você que estão nas redes sociais também. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos 3, nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 21, capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo fala com a igreja de Roma e diz o seguinte, Romanos 3, 21 em diante. Mas, agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meus queridos. A palavra de Deus nos ensina, neste trecho, escrito do apóstolo Paulo para a igreja que está em Roma, a distinção da lei e da graça. O quanto é importante essas palavras, principalmente por alguém que até então perseguia os cristãos, como era Saulo de Tarso, e que agora nós vemos um homem transformado, mudado, porque a partir deste momento ele está dizendo a lei até continua, mas o que vale é a graça. Somos justificados por Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo também fala todos, sem exceção, todos pecaram e carecem da palavra de Deus, do cuidado de Deus. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nas redes sociais, quantas vezes nós já pensamos que, infelizmente, em um determinado momento da nossa vida, nós cometemos falhas, cometemos pecado, vacilamos em alguma área da nossa vida. E se a gente for pensar, talvez pudéssemos ser castigados, talvez pudéssemos ser colocados em um banco de réus para poder, através disso, ser e passar por um castigo. Quantas vezes tem muita gente no mundo que vê Deus, que vê Cristo como um homem de barbas grandes, cabelos grandes, e alguém que parece que vai bater na gente,
às vezes a gente imagina que vai nos ferir. Graças a Deus, o nosso Jesus não é assim. Porque não estamos vivendo mais debaixo da lei, estamos vivendo debaixo da graça. E mais do que isso, estamos sendo justificados por Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo poderia ser até alguém visto pelos outros discípulos como alguém que não estava cumprindo a lei que ele cobrava algum tempo atrás. Você que conhece a Bíblia, você que já leu a palavra de Deus, você sabe que em alguns momentos da vida de Saulo de Tarso, ele era um perseguidor de cristãos, um perseguidor de Cristo. Até o momento que na estrada de Damasco, ele percebeu que teria que mudar. Veio uma luz forte sobre ele, e ele não soube o que dizer, ele caiu ao chão, e ele pergunta simplesmente esta frase: quem és tu, Senhor? E aí ele escuta aquela palavra no meio da sua cegueira atual. Alguém vira para ele e fala assim, uma voz muito forte, Saulo: "Ô Saulo, por que você me persegue?" E aí ele pergunta: "Mas eu estou perseguindo quem? Quem está falando o quê?" E aí ele fala: "Eu sou Jesus a quem tu persegues." Talvez eu e você um dia, pelo nosso pecado, pela nossa falha, pelo nosso erro, nós tivemos que olhar e pedir a misericórdia, pedir que Jesus pudesse nos perdoar de uma falha, de um erro, alguma coisa que fizemos. Meus irmãos, existe uma coisa, na minha opinião, que é muito forte no nosso meio e deve ser no meio de todas as pessoas, que é saber pedir perdão, que é saber se reconciliar, que é saber que você pode chegar perante Jesus, que Ele é realmente aquele que cuida de você, cuida da minha vida, através de justiça, através de amor. E olha o que Paulo diz: todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. Eu não sou diferente de vocês, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um pregador da palavra, eu sou como vocês. Vocês são como eu também. Muitas vezes a gente pensa assim: está difícil, pastor Davi, está difícil enfrentar este dia a dia. Mas eu quero dizer para você, peça perdão, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam da glória de Deus. Se entendermos isso, nós teremos a nossa vida transformada. Eu e você podemos ter e alcançar tudo isso que Paulo fala aos Romanos, que é uma das epístolas mais fundamentais para que eu e você possamos reconhecer. Romanos é um trecho, é uma epístola que mostra exatamente o coração de Paulo. Mostra exatamente o que Paulo estava querendo dizer. Escuta, não vem não. Vocês estão errados, eu estive errado, mas eu posso dizer para você, mesmo quando eu estava errado, eu compreendi que Jesus podia ser a justiça para a minha vida, abandonando a lei e vivendo a graça. Quando eu e você acreditarmos nisso, meus irmãos, meus amigos, você da internet, nós vamos poder pensar e dizer o seguinte: Ele está tomando conta de mim. Ele está me acompanhando. Quando nós cantamos esse último louvor agora há pouco, eu pude reviver uns bons tempos no qual a gente cantava esse louvor, e lembrando que lá em Roma, que é essa carta, né, que foi escrita para essa igreja,
Lá tinha muita luta, tinha muita morte. Cristão era colocado perto de leões para serem devorados. O que aconteceria se fosse conosco hoje? Se através do nosso erro, nossa falha, nosso pecado, a gente tivesse apenas um castigo, que é colocarem a gente perante numa arena, perante os leões, e leões famintos indo devorar alguém aqui. Isso acontecia muitas vezes ao dia. Se você já assistiu alguns filmes, você pode perceber que havia momentos em que o rei da época, o líder da época, ele fazia este sinal. Ou seja, esse sinal significa: vamos escapar dessa, livra ele dessa. Agora, quando ele fazia isso, ele dizia assim: pode soltar os leões, que não tem mais jeito, ele vai morrer. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé. O meu Deus, o meu Jesus, Ele não faz isso para nós. Ele sempre vai dizer: você é fiel, você é verdadeiro. Queria aproveitar e cantar mais uma vez esse cântico. Eu queria que você ficasse em pé e louvasse o Senhor. Um cântico que realmente a nossa equipe traz para a gente nesta noite, para dizer: sempre vou lembrar. Lembre-se disso, da coragem, do amor, da firmeza, da vontade da igreja de Paulo aos Romanos. Vamos cantar? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Canta, igreja. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam a fé de cristão. Exemplo. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, é viva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Aleluia! Oh, meu Deus, Reaviva a igreja! reaviva a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver Bravura! a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Queima a fogueira! Quanto mais o fogo queimava, Ouvi o louvor da igreja. dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam ao céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para nós. É um exemplo para ver, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Aleluia!
chega de fogo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, é viva a tua igreja de fogo.